Olá, alunos do terceiro ano. Aqui quem fala é o seu professor de Física, Wesley. E nessa videoaula, a gente vai trabalhar com a Física 2, módulo 3, Campo Elétrico 2, Potencial Elétrico 1. O que significa dizer que um condutor está em equilíbrio eletrostático? Significa que nele não é verificado movimento ordenado dos portadores de carga elétrica, ou seja, não é verificado nele corrente elétrica. Em outras palavras, os portadores de carga elétrica estão em movimento desordenado. E um condutor em equilíbrio eletrostático, ele tem umas propriedades específicas. Primeira propriedade, toda sua carga elétrica em excesso encontra-se na superfície externa. Um condutor em equilíbrio eletrostático, toda sua carga elétrica em excesso encontra-se na superfície externa. Um condutor eletrizado negativamente, um condutor eletrizado positivamente. No seu interior, segunda propriedade, o vetor campo elétrico é zero. Isso foi verificado na gaiola de Faraday, onde temos uma gaiola metálica eletrizada a ponto de sair faísca e no seu interior temos uma pessoa com um eletroscópio. Essa pessoa não sofreu nenhum fenômeno elétrico e o eletroscópio também não acusou nenhum campo elétrico, o que demonstra que um condutor em equilíbrio eletrostático, o vetor campo elétrico no seu interior é zero. Uma terceira propriedade é que o vetor campo elétrico na superfície do condutor é perpendicular em qualquer ponto da superfície. Então, o vetor campo elétrico é perpendicular à superfície em qualquer ponto. Como o corpo está carregado positivamente, o vetor campo elétrico é de afastamento. Como o condutor está carregado negativamente, o vetor campo elétrico é de aproximação. Nós podemos calcular a intensidade do vetor campo elétrico na superfície através dessa expressão, a razão da densidade superficial de carga sobre 2 vezes a permissividade elétrica. Para ponto próximo da superfície, não na superfície, próximo da superfície, a intensidade do vetor campo elétrico para um ponto próximo é igual a 2 vezes a intensidade do vetor campo elétrico na superfície. Nós vamos estudar o campo elétrico criado por uma esfera, por um condutor esférico de raio R eletrizado com uma carga Q. Em 3 situações, o campo elétrico no seu interior, o vetor campo elétrico na superfície, para um ponto próximo à superfície e para um ponto distante da esfera. Mais uma observação. Quando nós trabalhamos com uma esfera eletrizada, você pode imaginar que toda a sua carga elétrica está concentrada no centro. E aí nós temos uma carga pontiforme. E nós sabemos calcular a intensidade do vetor campo elétrico criado por uma carga pontiforme. No interior da esfera, o campo elétrico é zero. Para um ponto na superfície, ou melhor, para um ponto próximo da superfície, a intensidade do campo elétrico é dada por essa expressão, é a constante eletrostática do meio, vezes a quantidade de carga elétrica da carga-fonte, no caso da esfera, que está concentrada, a gente imagina que está concentrada no centro, dividido pelo raio da esfera ao quadrado. Para o ponto na superfície, a intensidade do vetor campo elétrico na superfície é a metade do campo elétrico para o ponto próximo da superfície, ou seja, é a constante eletrostática vezes a quantidade de carga elétrica da carga-fonte, no caso da esfera, dividido por 2 vezes o raio da esfera ao quadrado. Para um ponto distante da superfície, a intensidade do campo elétrico é dada pelo produto da constante eletrostática vezes a quantidade de carga elétrica da esfera, dividido por d ao quadrado, onde d é a distância do centro da esfera, onde a gente imagina que toda a sua carga está concentrada, ao ponto em questão. Então, d é a distância do centro ao ponto em questão. Bom, a segunda parte desse capítulo fala sobre potencial elétrico 1
mas o que ele quer determinar é o trabalho da força elétrica em um campo elétrico uniforme. Lembrando que o trabalho da força elétrica independe da trajetória, depende apenas do potencial do ponto de saída e do potencial elétrico do ponto de chegada. Veja que aqui nós temos um campo elétrico uniforme, as linhas de força são paralelas e igualmente espaçadas, e nós sabemos que um corpo eletrizado imerso em um campo elétrico fica sujeito a uma força elétrica. Lembrando que como que nós calculamos o trabalho de uma força? É a força vezes o deslocamento sofrido pelo corpo, vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Se nós colocarmos uma carga Q no ponto A, ela vai ficar sujeita a uma força elétrica que vai deslocar essa carga do ponto A até o ponto B. Por definição, a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B é a razão do trabalho realizado pela força elétrica para transportar a carga do ponto A ao ponto B, dividido pela quantidade de carga transportada. De novo, a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B é igual à razão do trabalho da força elétrica para deslocar uma carga Q do ponto A ao ponto B, dividido pela quantidade de carga transportada. V subíndice A e B significa diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Nós também usamos esse símbolo, voltagem, DDP, ou diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. E a unidade de medida de diferença de potencial é volt, joule por coulomb. Nesse desenho, nós ilustramos duas placas, uma carregada positivamente, uma carregada negativamente, e nele se estabelece um campo elétrico uniforme. Se uma carga Q sair do ponto A ao ponto B, veja que a força elétrica que vai atuar nessa carga é perpendicular ao deslocamento. Se uma carga movimenta em um campo elétrico perpendicular às linhas de força, a força elétrica não realiza trabalho. Ou seja, o trabalho vale zero. Em outras palavras, o potencial em A é igual ao potencial em B. De novo, se uma partícula desloca em uma direção perpendicular às linhas de força, a força elétrica não realiza trabalho. O trabalho é zero, significa que o potencial nesses pontos são iguais. Nessa figura, nós representamos uma placa carregada positivamente, uma placa carregada negativamente, um corpo de carga Q eletrizado positivamente é colocado nessa região. Sobre ele vai atuar uma força elétrica, e a força elétrica é paralela ao deslocamento. Então essa força elétrica vai realizar um trabalho, e o trabalho realizado pela força elétrica é a força vezes o deslocamento. Uma observação: uma carga positiva sempre sai do maior potencial para o menor potencial. Isso é natural. Nesse exemplo, a gente quer relatar a relação entre a diferença de potencial e um campo elétrico uniforme. Quando nós temos um campo elétrico uniforme, a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, ou a diferença de potencial entre dois pontos desse campo elétrico, é igual ao produto do vetor campo elétrico vezes a distância entre os dois pontos. No caso aqui, distância entre as placas A e a placa B. Então, importante, para um campo elétrico uniforme, a distância entre dois pontos, a diferença de potencial entre dois pontos é igual ao produto do vetor campo elétrico vezes a distância entre os dois pontos. Com isso, nós encerramos essa videoaula. Desejo a todos que Deus continue abençoando a sua vida, o seu tempo de estudo. E lembre-se, aluno, é tempo de crescer.